Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento estratégico em diferentes contextos, dando continuidade à nossa disciplina. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da questão da diferença do planejamento estratégico em si, da forma como ele é realizado, da forma como as estratégias surgem de acordo com o tipo de empresa. Primeira coisa para a gente iniciar essa discussão, é importante destacar que as empresas, não existe empresa igual. Cada empresa é diferente, cada uma tem características próprias. Só que assim, sabendo disso, os grandes autores da estratégia, eles pensaram, a gente precisa de alguma forma classificar essas organizações para que a gente consiga criar categorias com similaridades nas características. Então, algumas dessas classificações a gente vai apresentar hoje. Então, a gente tem alguns tipos, né, de categorização, como a tipologia de Parsons, a tipologia de Etzioni, a tipologia de Blau-Scott e a tipologia de Mintzberg. Além dessas, tem várias outras, né? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho essas e também vamos discutir as diferenças da estratégia para empresas pequenas, para empresas sem fins lucrativos, enfim, algumas tipologias organizacionais próprias. Então, primeira coisa, a identificação das características da organização, ela é de extrema importância para compreender como que vai acontecer o processo de elaboração do planejamento estratégico e como que vai acontecer o processo de adoção das estratégias. Se essas estratégias, tudo que for planejado vai ser executado, se vão surgir estratégias emergentes, como que funciona esse aspecto, ok? Então vamos entender primeiro as tipologias. A tipologia de Parsons, ela classifica as organizações em 4 tipos. A primeira são as organizações orientadas para a produção, que são aquelas organizações que têm uma função econômica de fabricar produtos ou prestar serviços. Então, essas organizações orientadas para a produção, como o próprio nome diz, elas são criadas exatamente para produzir serviços e produtos para o mercado consumidor, para atender os clientes, ok? Então essa é fácil. A segunda, orientadas para metas políticas. São organizações, né, que têm como função garantir que a sociedade, que as pessoas que compõem uma sociedade alcancem as metas que consideram valiosas e também para distribuir poder na sociedade. Então, essas organizações para metas políticas são, por exemplo, os sindicatos, que eles tentam assegurar, né, que o grupo que participe desse sindicato, por exemplo, alcance as metas que acham que é válido, que é importante para eles e também permitem distribuir poder na sociedade. Por quê? Porque a partir do momento que elas fazem essa garantia de acesso à sociedade, elas conseguem distribuir um pouco do poder da gestão para as mãos da população, ok? Então essas são as orientadas para metas políticas. Aí nós temos as organizações integradoras, que elas têm como principal função a solução de conflitos, né, e a criação de motivações para responder às expectativas sociais. Então, por exemplo, aqui a tipologia de Parsons cita, por exemplo, os hospitais, que as pessoas elas têm como, nesse tipo de organização, elas têm uma ideia do que é um atendimento de saúde e tal, e esses hospitais estão para atender essas expectativas sociais, atender essa ideia do que as pessoas têm de expectativa mesmo com relação à saúde, ao acesso à saúde, ok? E aí a gente tem a quarta, que são as de manutenção de padrões. Esse tipo é um tipo particular que a ideia é preparar as pessoas para o desempenho dos seus papéis na sociedade.
Quais são, como as atividades educacionais e culturais, por exemplo. Então, quais se enquadram aqui? As escolas, por exemplo. Porque a ideia das escolas é preparar as pessoas para o desempenho dos seus papéis profissionais, pessoais, enfim. Então, esse tipo de organização ele é bem particular e é fácil de identificar. Tá? Então, essa aqui é a tipologia de Parsons, ok? Agora vamos para a tipologia de Etzioni. A tipologia de Etzioni, a gente já estudou um pouco sobre ela na disciplina de teorias da administração, quando a gente falou do Etzioni, lá na teorias da administração, e ele separa as organizações pelo tipo de controle que elas exercem sobre as pessoas que compõem ela. Então, pelo tipo de controle, pelo tipo de recompensa. Então, ele classifica em 3 tipos. As organizações coercitivas são aquelas que, como o próprio nome diz, a coerção é o principal meio de controle sobre as pessoas que estão dos níveis abaixo. Então, nesse tipo de organização, as pessoas elas não participam da definição de objetivos, elas não participam da definição das estratégias e elas são controladas pela coerção, pela ameaça, pela agressão. Esse tipo de organização é muito comum citar nesse tipo de organização os campos de concentração, ok? Aí a gente tem as organizações utilitárias, que são aquelas organizações que a principal forma de controle sobre as pessoas, principalmente dos níveis mais baixos, são as recompensas. Então, através do pagamento, recompensa financeira, recompensa pessoal, recompensa tanto econômica como não econômica. Então, nesse tipo de organização, a gente vê qual? As empresas, de forma geral, no qual as pessoas participam, né, da organização, elas são recompensadas ali, as pessoas não saem, as pessoas fazem o trabalho, atendem os objetivos da empresa. Por quê? Porque elas querem a recompensa, que geralmente é financeira, né? Que garante aí os meios de subsistência das pessoas. Então essas são as organizações utilitárias. E aí, por fim, a gente tem as organizações normativas, que são as organizações que os participantes eles têm um alto grau de compromisso com aquela organização, através de um controle moral e de recompensas simbólicas. O que significa isso? A pessoa ela não tem uma coerção, ela não recebe dinheiro para ficar ali, ela está ali porque ela acha que ela tem que participar daquela organização, porque ela acredita que ela tem que participar, e ela recebe recompensas simbólicas. Por exemplo, a religião, as igrejas, por exemplo, são organizações normativas. As pessoas não estão ali forçadas ou não estão ali porque recebem dinheiro, não é isso. Elas estão ali porque elas têm um compromisso moral com a igreja ou elas acreditam nas recompensas simbólicas, por exemplo. Se eu vir se eu participar, né, eu vou ter bênçãos na minha vida, enfim, essas questões de recompensas simbólicas. Então, as organizações normativas, elas se aproximam desse tipo de organização. Igrejas, templos, que têm essa perspectiva mais simbólica, ok? A tipologia de Blau e Scott, a gente também já falou um pouco sobre ela na disciplina de teorias da administração, que é uma tipologia que ela é baseada no tipo de beneficiário de cada organização. Então, ele separa as organizações por tipo de beneficiário. Então, a primeira, as associações de benefício mútuo. São as organizações que os beneficiários são os próprios membros da organização. Então, por exemplo, aqui podemos citar o próprio sindicato, os planos, na verdade eu ia dizer os planos de saúde, mas os planos de saúde hoje não estão bem assim. São as associações comerciais, associações de moradores, de forma geral. Então, os beneficiários, quem se beneficia da existência dessa organização, são os próprios membros.
tá? Então são os membros que definem ali como que ela funciona, enfim. E aí eles são os principais beneficiários. As organizações comerciais são aquelas organizações com finalidade lucrativa e os principais beneficiários são os proprietários. Então são as empresas comerciais, de forma geral, industriais, no qual, apesar do benefício, vocês vão dizer assim, mas o funcionário também se beneficia. Olha, ele pode até se beneficiar, né, de forma, vamos dizer assim, menor, né, de menor parcela, mas os principais beneficiários são os proprietários, tá? Então, essas organizações comerciais, elas têm como característica que os principais beneficiários da existência delas são os proprietários. Por que um proprietário cria uma organização? Porque ele vai ter lucro com ela, ok? Não é porque eu quero criar, porque eu quero dividir os benefícios com os outros, não. As organizações de serviços. Os beneficiários são as pessoas que mantêm direto contato com elas e para quem seus membros trabalham. Então, aqui a gente pode citar, por exemplo, as universidades, né? Ou talvez os hospitais também, que os beneficiários da existência desse tipo de organização são pessoas que mantêm contato direto com ela e os membros da organização trabalham para essas pessoas, ok? Então, esse é um tipo de organização de serviço. E aí, por fim, a gente tem as organizações de bem-estar público, que são as organizações públicas de forma geral que beneficiam o público em geral, que elas existem para atender o público e para beneficiar o público, ok? Então, essa é a tipologia do Blau e Scott. Aí, por fim, a tipologia do Mintzberg. A tipologia do Mintzberg, ele separa de acordo com características mais de funcionamento das organizações. A tipologia do Mintzberg, a primeira delas são as organizações empreendedoras. O que são essas organizações empreendedoras? Geralmente são empresas pequenas, com uma estrutura informal, naquelas que o próprio gestor, o próprio proprietário faz a gestão, pensa no negócio, pensa como vai trabalhar, como que vai funcionar, ele controla tudo e o poder geralmente é centralizado nele. Okay? Nesse tipo de organização em geral, se for pensar no planejamento estratégico, a gente vai ver mais adiante, a dificuldade ela é maior de fazer um planejamento estratégico bem determinado, né? Depois a gente tem as organizações maquinais, que são aquelas organizações que funcionam como uma máquina mesmo. Eles têm sistemas altamente padronizados, que só repetem, né, com procedimentos formais e o trabalho especializado. Então, as pessoas, o trabalho, ele se repete, ele não tem muita mudança, porque funciona como uma máquina, todas as engrenagens funcionando de forma integrada, ok? Depois a gente tem as organizações diversificadas. Esse tipo de organização são aquelas empresas grandes que têm diversas unidades semi-autônomas dentro, com ampla delegação de autoridade, como as multinacionais, por exemplo. Dentro de uma multinacional tem uma série de unidades semi-autônomas dentro que compõem todo o sistema da empresa. E aí ali dentro você tem uma diversificação muito grande de atividades. Então, essas são as organizações diversificadas. Aí a gente tem as organizações profissionais. O que são essas organizações profissionais? São organizações no qual grande parte do poder é de profissionais altamente treinados. Então, vamos pensar, por exemplo, num hospital, no qual uma clínica médica ou um hospital no qual as pessoas que compõem aquela organização são profissionais altamente treinados, por exemplo, a equipe médica altamente treinada, e o poder ele é desempenhado por essas pessoas. Então, esse é um tipo de organização profissional, ok? Aí a gente tem mais 3 tipos do Mintzberg, que é a organização inovadora, que é aquela organização que trabalha um ambiente complexo e dinâmico, formado por uma audiocracia, né? Então, nesse tipo de organização, é aquela organização com características das organizações industriais. Então, existe um ambiente que muda muito,
Ele é um ambiente complexo, envolve várias questões, vários aspectos, né? Então exige que os gestores trabalhem de forma integrada, com um planejamento estratégico consistente e bem identificado pela equipe, tá? Aí depois nós temos as organizações missionárias, que são aquelas organizações que são dominadas por uma cultura forte e os membros compartilham valores e crenças comuns, como as ordens religiosas, por exemplo. Então ali o que predomina é o compartilhamento dos valores e das crenças. Não existe alguém que direciona, às vezes até tem alguém, né, que é eleito, que é escolhido para direcionar. Mas, de forma geral, as pessoas têm uma cultura forte, as pessoas têm um compartilhamento de crenças, entendeu? E aí depois a gente tem as organizações políticas, que são organizações que possuem uma carência de mecanismos de coordenação ou de formas estáveis de centralização ou descentralização de poder. Por quê? Como o próprio nome diz, organizações políticas, as formas de gestão, elas mudam de acordo com o posicionamento político da organização, tá? Então, nesse tipo de organização, tem uma dificuldade de fazer uma coordenação, de fazer um controle, ok? Então, essas são as tipologias do Mintzberg. Agora a gente vai entender um pouco mais quais as diferenças de estratégias de acordo com tipos específicos de empresas. Por exemplo, como que funciona a estratégia nas micro e pequenas empresas? Então, a gente vai entender um pouco mais disso. Mas antes, é importante a gente discutir como que podem ser as estratégias. Então, eu trouxe para vocês que assim, para que os autores de estratégia, de planejamento estratégico, eles dizem que para você fazer, para que uma estratégia seja executada com sucesso, são necessários 3 aspectos. Primeiro, a intenção precisa de realização, é necessário que tenha uma intenção realmente de realização, né? A segunda, tem que ter ações coletivas com significado comum. Vocês lembram o tanto que a gente falou sobre a necessidade de envolvimento das equipes, a necessidade de envolvimento de toda a empresa, porque senão as estratégias não saem do papel. É necessário que toda a organização esteja comprometida em realizar as estratégias. Então é necessário que todas tenham um significado comum, todas saibam qual é o objetivo comum, né? E aí, por fim, a intenção deve ser realizada exatamente como desejada. Para que se faz planejamento estratégico se não vai realizar as estratégias, né? Então, a ideia é você planejar e executar exatamente como foi desejado. Então, esses 3 aspectos são aspectos de uma execução ótima de estratégias. Mas tem um problema. Nem sempre a gente consegue seguir essas 3 características. Por quê? Porque dependendo do tipo de organização que a gente participa, o ambiente muda muito rápido, a forma de relacionamento muda. Então, tem vários aspectos que podem acontecer, várias situações podem acontecer, que vão impedir exatamente dessa forma a realização da estratégia. Então, existe uma outra forma de surgir estratégias. Então, aqui tem um desenho para vocês, ó. A gente começa pelas estratégias propostas, que foram as estratégias que a gente fez lá no planejamento estratégico, que vocês escreveram lá na atividade da semana passada, né? Então, vocês fizeram várias propostas de estratégias. Essas estratégias, elas são deliberadas. Então, você vai discutir, vai analisar prós e contras e vai escolher. Quando chegar no momento, essas estratégias podem ser realizadas ou não realizadas. Por quê? Porque pode acontecer de chegar lá no momento, vocês lembram que vocês escreveram estratégias baseadas nos cenários de vocês? Pode acontecer de chegar lá na frente e o cenário não se realizar. Acontecer alguma mudança e o seu cenário não se realizar.
Então, o que acontece? Você não vai realizar essa estratégia, então ela vai entrar no grupo das estratégias não realizadas. E aí pode acontecer do cenário se realizar e você realizar a atividade, a estratégia que você colocou lá. Ok, lindo, você fez exatamente como estava planejado. Só que, além dessas estratégias deliberadas, existem ainda as estratégias emergentes. O que são essas estratégias emergentes? São estratégias que surgem, que são criadas em um momento de necessidade. Então, por exemplo, você fez um planejamento, você fez toda a ideia do que ia acontecer, mas chegou lá, daqui um ano, aconteceu alguma coisa no mercado. Por exemplo, foi decretada uma pandemia e você precisa fechar a sua empresa. E aí? Aí você precisa criar uma estratégia emergente. Você vai criar uma estratégia para agir de acordo com aquele momento que não estava previsto no seu plano. Então, é possível ter essa coordenação entre estratégias deliberadas e estratégias emergentes. E é necessário que a gente entenda que a empresa precisa ter essa flexibilidade para criar novas estratégias se for o caso, tá? Só que assim, cada tipo de empresa, ela reage de uma forma com relação a essas estratégias deliberadas ou emergentes. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho agora, ok? Então, assim, tá claro para vocês o que é estratégia deliberada, o que é estratégia emergente? Se não ficou claro para vocês, gente, mandem mensagem para mim depois que eu explico certinho, tá? Eu vou esclarecendo se vocês ficarem com dúvidas, ok? Então, vamos lá. Planejamento em pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas, elas têm características particulares. Então, elas possuem uma estrutura muito simples, elas têm pouco staff, têm poucas pessoas na gestão, tem pouca divisão do trabalho e tem pequena hierarquia administrativa. Por quê? Geralmente o poder é todo concentrado na mão do proprietário. Então, essa é uma característica das pequenas e médias empresas. Geralmente elas participam de um ambiente simples e dinâmico, né? E o controle é realizado pelo próprio proprietário. Por que simples e dinâmico? Porque geralmente ela está ali envolvida com o ambiente ali do mercado local, né? Das atividades. Ela não tem todo esse envolvimento com cooperação internacional, com mercado internacional, essas coisas. Então, geralmente essas empresas elas estão em um ambiente mais simples, tá? Como que é o planejamento nesse tipo de empresa? Eles fazem um planejamento formal, lá escrito, fazem análise de cenários, tudo? Geralmente não. Geralmente o planejamento é informal, desarticulado e fortemente controlado pelo dono. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Teve um ano que que duas alunas da FETAC fizeram uma pesquisa, né, para analisar a adoção das estratégias em micro e pequenas empresas, em pequenas e médias empresas da região de Carapó, e a gente percebeu que realmente foi essa característica. O planejamento, quando existe, ele é muito informal, ele não tem uma coordenação e ele geralmente é controlado pelo dono. Tá? Então, o processo ele ocorre de forma relativamente deliberada, então às vezes o gestor ele faz essa discussão de prós e contras, essa análise análise de prós e contras, mas estratégias novas podem surgir ao longo do tempo. Então, geralmente o gestor ele até faz uma ideia de planejamento a longo prazo, o que ele espera, mas estratégias novas podem surgir ao longo do tempo, tá? Então, essa é a característica do planejamento em pequenas e médias empresas. Ela é relativamente deliberada, mas as emergentes podem ser adotadas também. Depois a gente vem com o planejamento estratégico em grandes empresas. Nesse tipo de empresa, a ideia é que cada unidade da empresa possa desenvolver seu próprio planejamento, justamente para que seja um planejamento mais aplicado, né? E aí nesse tipo de empresa, existem dois tipos principais de planejamento estratégico adotado pelos gestores das grandes empresas. A primeira é a estratégia guarda-chuva e a segunda é a estratégia processo. A estratégia guarda-chuva é da seguinte forma:
O gestor central, a liderança central, ele tem um controle parcial das ações que ocorrem na empresa, ele define os objetivos estratégicos e os limites de atuação de cada unidade. Então, o que acontece? O gestor ele vai definir o planejamento estratégico de forma geral, né? E o objetivo estratégico de forma geral e os limites em que cada unidade vai atuar. E aí ele consegue fazer um controle parcial aí da gestão. Por isso estratégia guarda-chuva, porque ele abre, né, ele fica sobre as outras unidades, de forma a definir o rumo maior, tá? As estratégias elas são parcialmente deliberadas e parcialmente emergentes. Por quê? Parcialmente deliberadas porque geralmente vem essa ideia do objetivo estratégico amplo, e parcialmente emergentes, que são as que vão surgindo nas unidades. Depois a gente tem a estratégia processo, que é a estratégia no qual a liderança ela controla alguns aspectos do processo de estratégia, como por exemplo a estrutura organizacional, os contratos. Então o que acontece? A organização, a gestão central, ela consegue fazer um pequeno controle ali para que a organização caminhe na ideia do que ela espera, através de alguns aspectos do processo em si, e não definindo o planejamento estratégico direto para as unidades, tá? Então, nesse caso, as estratégias são parcialmente deliberadas pelas próprias unidades, tá? Então, esse é o planejamento em grandes empresas. Aí a gente tem o planejamento em organizações maquinais, que são aquelas organizações que a gente já falou lá atrás, né, um pouquinho, que são as organizações que têm procedimentos formais, tarefas altamente especializadas, de rotina, então ela funciona de forma rotineira, repetindo sempre as atividades, não precisa fazer muitas mudanças, né, no processo. Nesse tipo de organização, o poder para tomar decisões relativamente centralizado, né? E existe uma diferença muito clara entre linha e staff. Então, geralmente, os gestores são separados da linha operacional, então tem essa separação muito clara. Nesse tipo de organização, os planos são formalmente instituídos e articulados por uma liderança central. Então, como esse tipo de organização funciona como uma máquina, que ela funciona sozinha, então é importante destacar que aqui o planejamento estratégico, da forma como está posto lá atrás, ele acontece de forma extremamente deliberada. Então as estratégias elas são deliberadas, são discutidas e são adotadas, ok? Depois a gente vem com o planejamento em organizações profissionais, que são aquelas organizações compostas por profissionais com alto conhecimento técnico. Nesse tipo de organizações, predomina a autoridade de natureza profissional. Então, o que acontece? A autoridade aqui é de acordo com os níveis profissionais e os níveis de competência. Aqui, as estratégias podem acontecer de duas formas. Primeiro, a estratégia desarticulada, considerando a organização como um todo, não tem uma coesão entre as diversas subunidades. Eu vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, a Associação de Profissionais da Imprensa, por exemplo. Cada órgão de imprensa, apesar de todos participarem dessa associação, essa organização profissional, cada pessoa ela tem uma forma diferente de fazer a gestão. Então, ao considerar a organização como um todo, não há uma coesão entre as diversas subunidades. Então, as estratégias aqui podem ser deliberadas ou emergentes de acordo com cada profissional. Cada um pensa o que vai fazer. Agora tem as estratégias consenso, no qual os vários membros eles podem realizar um ajuste. Então, por exemplo, pode acontecer uma situação e essa organização ela se juntar, todos os membros discutir e falar assim, olha, agora nós vamos adotar essa estratégia. Então, nessa tipo de situação, a estratégia é consenso, né, pelo ajuste entre os vários membros, e geralmente são emergentes. Geralmente, esse tipo de organização, eles não fazem um planejamento de longo prazo. Então, as estratégias são emergentes. De acordo com as necessidades, vão surgindo, vão se adotando estratégias, ok? E aí a gente tem o planejamento em organizações governamentais,
que são, nesse tipo de planejamento, são as organizações públicas. O planejamento, ele está alinhado geralmente com as prioridades estabelecidas pelos governantes. Então, por isso, o que acontece? Quando a política é de governo, existe uma diferença entre política de Estado e política de governo. E esse que é o problema. Quando a política é de governo, quando o gestor sai e entra outro, esse planejamento ele deixa de existir. Então, por isso que o ideal é que o planejamento ele seja baseado em políticas de Estado, que são políticas que não são alteradas de acordo com os governantes que entram ali e suas ideologias políticas. Agora, quando as políticas são de governo, geralmente não há uma continuidade. Então, a principal característica do serviço público é justamente que ele não gera uma pressão por resultados. Então, o que acontece? Existe uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade dos gestores fazerem as atividades de acordo com o que vai. Por exemplo, a gente está passando por um momento de pandemia e a gente vê muito pouco pressão popular sobre os gestores, e aí eu digo municípios, estados, governo federal, sobre qual é o planejamento para a área da saúde. A gente até vê alguém questionando algumas coisas e tal, mas é diferente de uma organização privada, por exemplo, entendeu? Então tem essa diferença. Devido à dependência às políticas de governo, como eu falei, os objetivos podem mudar rapidamente. Então, se for uma política de governo, muda muito rápido e aí as pessoas, o plano não tem continuidade. Então, as características do planejamento estratégico, elas são parcialmente deliberadas e parcialmente emergentes. Por quê? Quando são estratégias de políticas de Estado ou estratégias de no máximo até o final da gestão, geralmente elas até têm uma possibilidade de acontecer. Mas emergentes porque podem ser adotadas estratégias diferentes ao longo do tempo, ok? Aí a gente tem as organizações sem fins lucrativos. Essas organizações, elas têm uma característica particular, porque elas são organizações que possuem financiamento de membros externos. Então, qual que é a ideia dessas organizações? Elas são fortemente influenciadas por esses grupos que financiam elas. E aí, a maioria das vezes, essas organizações elas estão muito mais preocupadas com a eficiência dos recursos do que com a eficácia do serviço prestado, gerando uma dificuldade para o planejamento. Por quê? Elas estão muito mais preocupadas em se manter, né, em conseguir, porque como elas são financiadas por pessoas, por grupos externos, elas têm uma dificuldade aí. Então o planejamento é muito mais focado, a ideia da empresa, o foco da empresa é muito mais em se manter do que realmente ter uma eficácia nos seus serviços. As estratégias elas são parcialmente deliberadas e parcialmente emergentes também. Então, como a gente viu, de forma geral, as empresas elas têm como característica essa ideia de combinar parcialmente deliberadas com parcialmente emergentes. A não ser as empresas maquinais, que elas são muito padronizadas e elas seguem o padrão, elas sempre seguem o padrão, elas não são muito influenciadas pelas mudanças que podem acontecer. Mas, de forma geral, as empresas elas fazem essa combinação de emergentes com deliberadas. Então é importante que vocês saibam disso. Ah, professora, a gente fez todo um planejamento e aí agora você vem dizer que talvez não seja isso, que talvez a gente tenha que criar estratégias de última hora. Sim, pode acontecer, mas é importante que vocês façam o planejamento. Se acontecer, porque vocês podem adotar essas estratégias ou emergentes. As estratégias deliberadas geralmente têm muito mais chance de sucesso, porque elas foram pensadas, discutidas, analisadas prós e contras e foi feito um planejamento para isso, ok? Então, finalizo aqui a nossa aula. Eu vou deixar o material disponível para vocês lá no Jacad, leiam o material e caso vocês tenham dúvidas podem me mandar mensagem no horário da nossa aula que eu vou atender vocês, ok? Desejo a todos bons estudos e boa semana.